Oi pessoal, aqui é o Giovanni Oliveira, da Oliveira Imóveis, e estamos aqui para mais um vídeo do Portugal em Minutos, né? Vamos trazer aqui um pouquinho de um assunto interessante que já rodou um pouquinho na boca de vários outros YouTubers, que é o assunto do CEF e a sua extinção. A gente vai falar um pouquinho também sobre os vistos, mas tudo isso logo depois da vinheta. Então bora lá! Então, pessoal, como eu já tinha falado no início do vídeo, hoje o assunto é um pouco, tanto polêmico e já foi até falado realmente por outros YouTubers, como eu mencionei, né? Porém, eu gostaria de deixar aqui a minha opinião. Vocês sabem que eu, Giovanni, tenho meu jeitinho de falar e aproveito para até, dizer, é a minha opinião. Quem discordar, ok, não tem problema nenhum, tá? Primeiramente, o assunto da vez e propriamente dito, o CEF vai mesmo acabar. Isso foi promulgado, né, pelo presidente Marcelo Rebelo, que já foi lá, assinou os documentos e concordou com a extinção do órgão. Então, essa semana ele deu a palavra final, lá assinou o documentozinho e temos mesmo o assunto resolvido entre parentes, né, nessa primeira etapa, nesse primeiro momento, tá? O que vai acontecer agora? No lugar do CEF vai nascer um outro órgão, uma outra agência que ainda não foi criada e que tem o nome de Agência Portuguesa para Migrações e Asilo, APMA, tá? Ela vai trabalhar em conjunto com o IRN, né, o Instituto de Registros Notariais aqui do país, tá? E as funções do CEF também devem ser divididas entre as três forças policiais que existem no país, né? Aqui a gente tem a PSP, a GNR e a PJ, e as três em conjunto vão assumir algumas funções a níveis operacionais do CEF, tá? E como que fica então o trabalho de cada uma dessas três forças policiais, né? A PSP, ela integrará as competências de vigiar, de fiscalizar e de controlar as fronteiras, tá? Um detalhe é que elas vão controlar, a PSP vai controlar as fronteiras aeroportuárias e os terminais de cruzeiro, tá bom, gente? Então ela fica com terminais terrestres e marítimos, tá bom? E também vai trabalhar no âmbito de processos de afastamentos, tanto coercivo e também de expulsão judicial de cidadãos estrangeiros na área que ela tiver jurisdição, ou seja, a PSP vai ficar responsável por isso, tá legal? E a GNR, né, o segundo poder policial do país. A GNR, que é a Guarda Nacional Republicana, ficará responsável por também vigiar, por fiscalizar e controlar fronteiras. Só que ela especificamente vai ficar com as marítimas e as terrestres, tá? Então ela vai agir neste âmbito também de controlar fronteiras. Só que enquanto a PSP está com as aéreas e marítimas, a GNR fica com as marítimas também, mas com as terrestres, tá legal? E nisso ela também vai poder trabalhar com a expulsão de cidadãos de forma coercitiva e tudo mais, e em conjunto até com outras polícias de outros países, em especial as forças espanhóis, tá? Espanhola no caso. Ele vai trabalhar fazendo esse suporte com outras, já que eles vão estar ali nas vias terrestres. Então eles vão poder fazer essas integrações de controle de fronteira terrestre, e ali como Portugal divide fronteira com a Espanha, fica então essa força-tarefa junto com a polícia espanhola. Ou seja, até aqui a gente vai ver que ambas as forças, tanto PSP e GNR, elas vão ter papéis semelhantes com as fiscalizações de fronteira de uma forma geral, né? Juntando as duas, você já tem os controles de ar, terra e mar, né? Então as duas vão estar ali controlando. A diferença significativa, só repetindo, é que a PSP tem as fronteiras aéreas e a GNR tem as fronteiras terrestres, tá legal? Então e as duas juntas têm as fronteiras marítimas.
e cada uma vai cuidar da sua jurisdição ali, ou seja, onde tiver órgão fácil da PSP no âmbito marítimo, ela vai controlar, onde tiver força, onde tiver uma esquadra, alguma coisa assim, da GNR na marítima, ela que vai controlar. Já a PJ, que é a terceira polícia, ela vai ter a competência reservada para investigação dos crimes de auxílio à imigração ilegal. Ou seja, ela vai cuidar de toda essa parte de associação de auxílio à imigração ilegal, tráfico de pessoas, outros papéis que tem esse mesmo contexto, né, de refugiados e tudo mais. Tudo que tiver ali um papel um pouco escuso, um pouquinho ali difícil, uma linha tênue entre o que é certo e errado, a PJ que vai fazer esse papel de investigação, tá legal? Ou seja, a gente vai ter vários processos ligados à extradição nesse sentido, e as expulsões ficam a cargo da PSP e GNR, mas toda essa parte investigativa vai ficar com a PJ, tá bom? Uma outra mudança também significativa é a própria criação do APMA, né? A Agência Portuguesa que vai cuidar das migrações e asilos, porque ela que vai lidar propriamente com as coisas administrativas, processos administrativos, que inclui inclusive as autorizações de residências, as renovações dessas residências, os processos de vistos, né? Inclusive o visto Gold, todos os vistos de quem quer vir estudar, quem quer vir trabalhar, de quem quer vir como aposentados, rendimentos próprios, ou quer vir para montar uma empresa, fica a cargo então dessa nova agência que ainda vai ser criada pelo governo, tá? Então, essa agência, em conjunto com o IRN, é que vai cuidar dessa parte de mexer com os papéis de quem quer migrar e de quem já está aqui regular e vai, né, mexer com essas renovações. Então, são esses dois órgãos responsáveis por essa etapa, beleza? O segundo tema do vídeo propriamente dito. Como que está a questão dos vistos especificamente? A gente tem visto, eu participo de vários grupos de WhatsApp, alguns grupos de Telegram, fora os grupos de Facebook e, claro, também os próprios clientes que estão com a Oliveira Imóveis já e ficam, né, nos perguntando: Giovanni, meu visto está aqui parado, como que está acontecendo? Você tem alguma notícia? Sabe alguma coisa que a gente aqui no Brasil não sabe? Como é que está Portugal aí? E qual que é a minha, e de novo vou frisar isso porque é muito importante frisar, qual é a minha opinião, a opinião do Giovanni, gente. Não sou dono da verdade, português, brasileiro, quem for que quiser contestar a minha opinião, pode ficar à vontade nos comentários aí, eu não bloqueio ninguém por conta disso, pode pôr sem problema nenhum. A minha opinião, o CEF está passando por essa mudança e isso está atrasando sim os processos. Antes da pandemia, a gente teve a mudança dos vistos que eram inicialmente processados pelo próprio consulado, que já encaminhava para o CEF, e a gente teve a troca de entrando um agente terceiro nesse processo, que foi a VFS Global, né? Uma empresa, ela é mundialmente especializada em processos de vistos, ela cuida de vistos não só de Portugal, mas de vários outros países, e em vários países do mundo, ela não está só no Brasil especificamente, ela está em vários países, e ela, como um agente terceiro, teve que aprender, teve que pegar todos esses processos que estavam no consulado do Brasil, para ela poder tomar conta, fazer esse gerenciamento e enviar para o CEF deferir ou não os vistos dos proponentes, né, dos interessados. E isso, na primeira vez, quando ela assumiu esse papel, a gente teve muito atraso em processos de vistos e muitos vistos sendo recusados, inclusive. Eu tenho por mim, nunca trabalhei na VFS, eu não sei de fato o que aconteceu, mas eu tenho por mim que houve muita desorganização nessa passada de bastão, por assim dizer, né? Quando os processos saíram do consulado para a VFS, muito processo deve ter se perdido, muita coisa ficou mal passada, digamos assim, foi em partes, foi faltando documento e muito processo de visto foi indeferido nessa época. Eu, inclusive, aconselhei muita gente
a pedir o cancelamento do processo de visto que estava em andamento já há 6 meses, há 7, 8, 9 meses, e dar entrada num novo, porque aí o processo novo já estava entrando diretamente na VFS, então ele ia correr mais tranquilo. E, curiosamente, era o que acontecia. Processos que já estavam se arrastando por 6, 7, 9 meses, com uma entrada nova, passou a ser o visto aprovado em 1 mês, em 35, 40 dias. Então isso foi realmente uma verdade que aconteceu. Se o motivo em si foi essa desorganização, eu não posso falar, mas eu tenho por mim que realmente tem alguma coisa associada. Curiosamente, a gente teve um segundo episódio de processos de visto se atrasando gigantescamente, que foi na ordem da pandemia do Covid-19, né? Os consulados, a VFS, o CEF, estava tudo funcionando normal, o mundo estava girando normal, né? Embora fisicamente, né, cientificamente falando, ele continua girando normal, mas o que aconteceu? Com a paralisação no Brasil de todos os órgãos por causa do lockdown, a VFS passou a reestruturar o processo, fazendo o recebimento dos documentos somente por correio. Então imagina, você tinha ali, não sei, 1.000 funcionários, 300 funcionários, 50 funcionários, eu não sei quantos funcionários tem na estrutura da VFS no Brasil, juntando todas as VFS, né, Minas, Nordeste, São Paulo, Rio, Brasília, por aí vai. E o que aconteceu? Você tinha um limite de atendimento ali diário, porque era tudo presencial. E então você estava dentro da sua capacidade, porque você atendia ali 50 pessoas, 100 pessoas, 1.000 pessoas por dia, mas dentro daquela capacidade. Quando passou a ser tudo via online ou por correios, que chegou enxurradas de documento, ultrapassou a capacidade de atendimento da VFS. E na minha, de novo, humilde opinião, houve novamente um imbróglio nessa parte. Por quê? Eles passaram a sair de um universo onde eles recebiam X documentos por dia e passaram a receber 10 vezes mais aqueles documentos por dia, ou até mais do que 10 vezes. Então a gente teve um processo onde, na minha, de novo, opinião, perdeu-se muito documento, perdeu-se o controle sobre essa documentação. E de novo a gente teve ali processos demorando 6 meses, 5 meses, coisas que não são tempos normais numa análise de visto, que geralmente é entre 60 ou 90 dias no máximo, tá? Então a gente teve de novo ali esse problema. E agora a gente está tendo uma nova fase desses problemas, e dessa vez a culpa já é aqui de Portugal mesmo, que é essa mudança da estrutura do CEF, passando então a ser uma estrutura não mais do CEF, e sim do APMA, né, a Agência Portuguesa de Imigrações e Asilo, que ainda vai ser formada, com os inspetores do CEF hoje sendo transferidos para essas outras 3 fontes policiais, né, forças policiais, a PSP, a GNR e a PJ. Ou seja, a gente vai ter ali uma separação. Tá chegando um monte de avisozinho aqui no meu celular, gente, desculpa. Tá chegando ali aquele monte de documentos, processos de visto, mas está todo mundo na dúvida de como que vai esse trabalho funcionar especificamente, porque você tem um órgão que está sendo extinto, um órgão novo que ainda vai ser criado, vários inspetores, pessoal de administrativo que tem que sair da estrutura que hoje é do CEF e migrar para uma das 3 forças policiais. Então isso tudo, na minha opinião, está atrasando o processo, está deixando as pessoas ali inseguras de como proceder. E eu digo mais, mesmo depois dessa agência criada, eu acredito que o processo ainda vai ser confuso durante ali 1 trimestre, talvez até 2 trimestres, se não 3 trimestres. Por quê? Porque mesmo depois do órgão criado, tem toda essa interação entre os 3 poderes e o APMA, né? Ou seja, você tem 3 forças policiais auxiliando no processo, que responde a um órgão, que vai ser o APMA, que em paralelo
tem o IRN, ou seja, são 5 órgãos trabalhando ali em conjunto, embora cada um tenha uma atribuição pré-definida, mas você tem 5 órgãos ali trabalhando numa estrutura em conjunto para fazer as coisas acontecer. Ou seja, é um prazo de adaptação para a curva de aprendizado, como que vai ser essa adaptação, regir, né, refazer procedimentos, cuidados, do nível documental. Isso tudo ainda vai ficar um pouco no limbo, na minha opinião, porque é uma fase literalmente de adaptação. Então, para quem quer migrar, esse momento é um momento de muita paciência. Eu continuo com a minha opinião, eu não indico ninguém a vir como turista, não recomendo isso, por mais que a pessoa venha sozinha, sem passarinho para criar, sem cônjuge, é jovem, trabalhador e tal, eu ainda assim não indico, porque o processo de regularização é demorado, é lento. A gente está aqui em 2021 com o CEF finalizando processos de manifestação de interesse de 2017, 2018, 2019, não é fácil, não é rápido, e isso tudo te põe ali em situações complicadas. Mas é o momento sim de ter paciência, porque as coisas vão ainda voltar a encaixar no trilho, vão ainda se ajeitar, e por isso pode levar um pouquinho de tempo. Então é hora de aproveitar para ler um pouco mais, se informar um pouco mais, e a partir daí, né, fazer um planejamento seguro, para uma mudança segura, para depois de alguns meses não ter que voltar para o Brasil. Gente, quero agradecer todo mundo que chegou até o final, e para quem chegou ao final, teve paciência de ouvir o Giovanni falando de forma repetitiva, que é o meu jeito de falar, né? Esse mês de novembro nós estamos com a Black Friday aqui na Oliveira Imóveis, tá? E com a Black Friday temos 15% de desconto na contratação do Chaves na Mão. Lembrando ainda que a contratação pode ser feita ainda esse mês de novembro para o cupom ser usado, né, o direito ao processo do Chaves na Mão ser usado só daqui a 1 ano e meio, só no final de 2023, no meio ali de 2023, né, e tudo mais. Porque a gente aceita o cliente até 1 ano e meio para frente a sua chegada. Então pode ser um momento ideal para já garantir esse desconto. Querendo ou não, a gente já está falando de praticamente R$1.000 em economia no projeto, que é um bom dinheiro a depender da cidade escolhida, né? Então, quero agradecer a todo mundo, ficar com essa dica da Black Friday da Oliveira Imóveis, e conto com todo mundo para deixar o seu like, deixar o seu joinha, compartilhar o vídeo entre seus amigos, inimigos, quem quer que seja, dá uma força pro canal, porque o canal crescendo, a gente ajuda mais pessoas, beleza? Brigadão, até o próximo vídeo, tchau, tchau!